E vós, quem dizeis que eu sou? A reflexão do Evangelho de hoje é a explicação do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Esse episódio do Evangelho de Marcos marca um momento crucial no ministério de Jesus e na caminhada dos discípulos. A cena se desenrola em Cesareia de Filipe, uma região de influência pagã, o que torna ainda mais significativo o questionamento de Jesus sobre sua identidade. Ele começa perguntando aos discípulos sobre a opinião popular a seu respeito. As respostas variam. João Batista, Elias, um dos profetas. Isso demonstra que as pessoas reconheciam em Jesus uma figura grandiosa, mas ainda não compreendiam plenamente sua missão. Para muitos, ele era apenas um mensageiro de Deus, alguém que continuava a tradição profética, mas ainda não o viam como o Messias esperado. Em seguida, Jesus dirige a pergunta diretamente aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é uma questão que exige um posicionamento pessoal e vai além das opiniões alheias. Pedro, sempre impulsivo e fervoroso, toma a dianteira e declara: Tu és o Messias. Esse reconhecimento é um marco na fé dos discípulos, pois indica que, ao menos parcialmente, eles começam a entender que Jesus não é apenas um profeta, mas o ungido de Deus, o Salvador prometido. No entanto, essa compreensão ainda está incompleta, como se revelará nos versos seguintes. Após essa confissão de fé, Jesus ordena que não espalhem essa revelação. Essa ordem pode parecer estranha, mas tem um propósito claro. O povo judeu da época esperava um Messias guerreiro, um libertador político que restauraria o reino de Israel. Se a identidade de Jesus fosse proclamada sem a devida compreensão, ele poderia ser seguido por razões equivocadas. O reino de Deus que ele veio instaurar não se fundamenta na força militar ou no poder humano, mas na entrega, no serviço e no amor. Logo depois, Jesus começa a ensinar que o caminho do Messias passa pelo sofrimento, pela rejeição e pela morte, mas que culminará na ressurreição ao terceiro dia. Essa revelação causa perplexidade nos discípulos. Eles não conseguem conciliar a imagem gloriosa do Messias com a ideia de um servo sofredor. Pedro, novamente tomando a dianteira, não aceita essa perspectiva e repreende Jesus. Ele acredita que a morte não pode ser o destino do ungido de Deus. Sua reação reflete a mentalidade da época e até mesmo nossa própria dificuldade em aceitar o sofrimento como parte do plano divino. A resposta de Jesus é dura e direta. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Essa repreensão não significa que Pedro é literalmente Satanás, mas que naquele momento ele está sendo um obstáculo, tentando desviar Jesus de sua missão, assim como o demônio fez nas tentações no deserto. Pedro deseja um Messias triunfante e glorioso, sem passar pela cruz. No entanto, Jesus deixa claro que esse não é o caminho de Deus. O verdadeiro triunfo virá pelo sacrifício e pela entrega total. Esse episódio nos ensina uma lição fundamental sobre a fé e o discipulado. Muitas vezes, queremos seguir Jesus, mas sem carregar a cruz. Como Pedro, preferimos um Cristo vitorioso e glorioso, sem sofrimento. No entanto, Jesus nos mostra que sua glória passa pelo amor, que se doa até o fim. O seguimento de Cristo exige que abandonemos nossas próprias concepções humanas sobre Deus e nos abramos à lógica do reino, onde a vida se ganha quando é entregue. Por fim, essa passagem nos convida a responder pessoalmente à pergunta de Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Não basta saber o que os outros dizem sobre ele. Cada um de nós
é chamado a dar uma resposta sincera e comprometida que se manifeste não apenas em palavras, mas em atitudes. Reconhecer Jesus como o Messias implica aceitar seu caminho e moldar nossa vida segundo seus ensinamentos. Que possamos, com humildade e confiança, segui-lo no caminho da cruz, certos de que a ressurreição é a promessa final. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.